Então o nosso front-end ele é composto pelo HTML5, todo o estilo das páginas feitas no CSS, e nesse semestre a gente incrementou a questão que era um dos requisitos, que era trabalhar com o JavaScript. Temos algumas interações, algumas animações que o JavaScript criou para a gente, e comparado com o projeto do semestre passado, a gente acrescentou algumas telas, como a recuperação de senha, né, que está dentro dos APIs que a gente está trabalhando. Um deles é para o cadastro de usuários, recuperação de senhas, e uma nova tela para apresentação e visualização dos trabalhos cadastrados. Então eu vou mostrar aqui o nosso trabalho, né, a maneira como ele apresenta aqui. Essa é a tela inicial, ele já está em nuvem, né, ele já está trabalhando num sistema aberto aqui que a gente utilizou para fazer todo o deploy do nosso trabalho. E essa é a nossa tela inicial, ela possui alguns acessos, algumas animações justamente para trazer o usuário, né, as informações, chamar a atenção aonde ele deve clicar, né, alguns elementos de texto aqui para criar um pouco de interação. E aí, por exemplo, a tela de login ela aparece aqui com uma marcação diferente para o usuário justamente saber que ele precisa clicar nesse local aqui. A gente vem para a tela de cadastro, né, de acesso, e uma novidade que a gente tem é o fato de ou criar a conta aqui, ou a opção de esquecer só senha. O usuário ele pode ir lá e criar uma recuperação de senha a partir da geração de um token aqui. Eu não vou recuperar minha senha, né, mas vou acessar aqui o nosso portal aqui para ter acesso. A primeira página que a gente tem acesso aqui é justamente a página de buscar um trabalho. Então, a partir de agora, né, com o cadastro aqui do banco de dados, né, eu posso fazer as buscas aqui. No caso que eu vou buscar aqui, sei lá, um curso da área, um trabalho cadastrado de um curso técnico na área de design interiores. Vou clicar em buscar trabalhos. Ele vai me indicar aqui, ó, a seta para baixo, porque ele já apareceram os trabalhos aqui, ó. Então foram encontrados 2 trabalhos. Então 2 trabalhos criados aqui que nós mesmos cadastramos como teste. Então a partir dessa busca temos 2 trabalhos aqui. E se eu quiser ter mais informações sobre esse trabalho, posso clicar em acessar trabalho. Ele vai abrir uma tela nova e vai me dar todos os dados desse trabalho aqui, todas as informações pertinentes da maneira como esse trabalho foi cadastrado aqui. Eu posso abrir mais de uma tela ao mesmo tempo. No restante aqui, né, no caso de um usuário, ele pode querer cadastrar o seu trabalho. Ele vai clicar aqui e direto na tela para cadastrar o trabalho. E o detalhe é que para cadastrar o trabalho, em relação à maneira como nós criamos o banco de dados, sem ter criado o curso, o trabalho não consegue ser cadastrado. Então, por isso que, se ainda não cadastrou o curso, ele vai clicar aqui, porque senão ele não vai deixar cadastrar. Primeiro é feito um cadastro do curso, né? E a partir do cadastro do curso, é possível retornar lá e aí sim cadastrar o trabalho, porque o curso ele vai aparecer aqui, conforme as turmas que foram desenvolvidas, ele aparece aqui para o usuário poder criar esse trabalho. Feito o cadastrar, ele vai aparecer que o trabalho foi cadastrado, e aí ele tem condição de depois, ele ou um outro usuário qualquer, buscar esse trabalho a partir da tela que vai aparecer aqui. Então, projeto para nuvem, para deixar ele disponível nesse acesso remoto. Vou explicar um pouquinho disso tudo para vocês aqui agora, então. Bem, esse aqui é o nosso código, né? A gente utilizou Flask, e usando o Python, né, essa biblioteca Flask, já tínhamos boa parte do nosso projeto feito no semestre passado, mas a gente incrementou algumas APIs, especialmente a questão de acesso ao banco de dados, como o SQL Alchemy, né, usando ele aqui. A questão do login, usamos o Flask Login e Login Manager aqui para a criação tanto de login quanto de recuperação de senha. E essa parte de segurança, da questão da senha, o WorkZug Security, que ele gera esse password, faz esse hash, né, uma maneira de guardar a senha do banco de dados de uma maneira mais segura, criando uma tabela hash no banco de dados. No mais aqui, né, todas as classes, todos os itens de cada tabela, assim como as rotas, né, que geram o acesso entre cada uma das páginas, a gente também pode encontrar aqui no nosso código, né, vinculando. Então, esse arquivo principal do app.py é onde ele gera toda essa relação. Quando a gente foi subir para a nuvem, né, nós tivemos essa preocupação de criar todo um backup aqui, de todo esse back-end, porque muitos elementos foram copiados para cá, muitos dos arquivos foram copiados, mas, por exemplo, essa parte de configuração, endereços de banco de dados, conexão com o banco de dados, nessa lógica de passar isso para a nuvem, ele mudou daquilo quando a gente tinha uma aplicação local, apenas rodando localmente aqui. Para não correr o risco de perder, nós criamos um backup aqui e subimos essa parte aqui com essas alterações, focando exclusivamente nesse acesso na nuvem. Vou falar um pouquinho do banco de dados, né? Então, nós já tínhamos umas tabelas já criadas, né? O nosso banco de dados trabalha especialmente na questão de uma tabela para cursos, para a parte de cadastrar trabalho e a tabela de usuários. Com a utilização do API para o uso de
cadastro de login e recuperação de senha, nós precisamos criar uma tabela nova, que é essa aqui chamada token recuperação aqui, que envolve essa questão do API que a gente trabalhou para cadastro de usuários. Eu gerei um diagrama aqui, né, das tabelas todas, então a gente consegue ver aqui, né, que a parte do trabalho está mais vinculada, né, realmente em relação à criação das tabelas, dos pontos-chave aqui entre as tabelas, né, tanto de curso quanto a relação do usuário, né, então dependendo do tipo de usuário é a maneira como ele consegue ou não acessar o trabalho. E a tabela usuário, ela tem conexão direta com a tabela token recuperação, porque ela envolve essa maneira de como o token é criado e como que ele consegue criar essa ligação aqui entre os elementos. Todo esse banco de dados a gente utilizou o MySQL e essa conexão, né, a partir de a gente criou o banco de dados na nuvem, né, vou acessar aqui para a gente poder dar uma olhadinha no nosso banco de dados aqui. Então, a partir do banco de dados, do espaço criado aqui no aplicativo Hayway, onde a gente criou e gerou todo o acesso, toda a configuração necessária, usando o MySQL Workbench, a gente fez toda a conexão e gerou todas as tabelas a partir daqui. Então, a partir de comandos SQL básicos na criação das tabelas, conforme nós tínhamos no nosso código, a gente gerou essa conexão local aqui na máquina a partir do MySQL Workbench, mas ele rodando exclusivamente aqui na nuvem, né? Como que a gente subiu o projeto aqui, né, usando o Hayway, que gera essa possibilidade de trabalhar com arquivo em nuvem. Já era um requisito do nosso trabalho de ter o acesso ao GitHub, né, de subir e criar o versionamento no GitHub. Então a gente subiu o nosso trabalho, a gente tinha o trabalho colocado aqui no GitHub e o portal Hayway, ele trabalha diretamente conectado pelo GitHub. Então a gente faz um vínculo a partir de conta na hora que a gente vai criar esse espaço aqui. Nesse momento a gente está usando apenas uma versão gratuita, que ele roda por apenas 30 dias, mas é 100% acessível para tentar fazer todos os testes necessários. E a gente consegue ver, né, que na hora de fazer o deploy, ele vai mostrando, né, nós temos algumas configurações que são necessárias serem feitas, de onde que a gente está buscando, qual vai ser o diretório específico lá do GitHub que ele vai subir, questões de domínio, questões do uso específico aqui, de que maneira que ele vai buscar arquivos para fazer o deploy. Então, tudo isso configurado, ele gera esse deploy buscando, e qualquer modificação que a gente faça no nosso arquivo original, e a partir do momento que a gente faz um push lá para o GitHub, automaticamente ele atualiza isso aqui no portal. Já é possível, por exemplo, ver algumas métricas aqui de acesso que o nosso portal já está tendo, né? Não é 100%, não tem muitas pessoas acessando, ele não é tão público assim, mas já dá para a gente ver que está funcionando, ele consegue mostrar números de acesso, consegue o tanto de memória que está sendo consumida, de que maneira que está sendo trabalhado esse portal. Apesar de ser uma versão gratuita, a gente consegue analisar aqui, né, nas últimas horas, nos últimos dias, todos os elementos aqui da maneira como isso já está rodando em nuvem. Então, temos o nosso código, como eu falei, tudo já criado a partir do nosso banco de dados, esses elementos todos feitos. Subimos isso para o GitHub e depois do GitHub direto para o nosso portal Hayway aqui, né? Então no GitHub para o Hayway foi onde a gente conseguiu obter o resultado de termos a nossa biblioteca digital aqui, né? Nosso trabalho, nosso sistema web rodando diretamente na nossa nuvem. Era isso então, agradeço a todos, muito obrigado.